Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Eu quero te convidar a compartilhar esta oração com muitas pessoas e a deixar o seu like também. O nosso tema é transforme a sua angústia em oração. É uma escolha fácil? Não é. Mas quando você perceber que este é o melhor caminho, você vai tomar com mais frequência essa decisão. Bom, Pedro, um homem que teve muitas experiências com o Senhor, tinha muitas falhas, como eu e você. E através dessas experiências, ele deixou um recado para nós. Está em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7, ele diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé. Quando o Pedro, ele diz que é para lançar todas as ansiedades, ele foi uma das pessoas mais ansiosas. Como um discípulo sanguíneo, nós participamos de toda a ansiedade de Pedro. Pedro estava ansioso para andar sobre as águas, mas depois ficou ansioso por causa do vento e por causa das ondas. Pedro ficou ansioso para pagar o imposto, e assim eu poderia discorrer tantas vezes que ele ficou ansioso. Mas ele aprendeu a lição. Eu me desgasto e eu não consigo fazer nada com esse desgaste. Pelo contrário, eu fico uma presa paralisada. Porque na natureza existe o predador e a presa. O predador, no caso aqui que ele usou o exemplo, o leão, a estratégia do leão é amedrontar, da cobra e do urso é sufocar. A pressão, mas do leão, aquele rugido dele intimidador, ele sabe, por isso é que ele vem com intimidação. A leoa, que é uma caçadora, ela já faz de forma diferente, mas o leão, ele quer amedrontar, porque dessa forma ele vai ter pouco trabalho. Uma presa paralisada pelo medo ela é segura que ele vai ser a presa dele. Agora, aquele que se ri do rugido e diz, não, o rugido só faz barulho, mas não vai destruir a minha vida, corre, usa a sua habilidade para correr e para ganhar vantagem. O mesmo acontece com a gente. Quando você está ansioso, é porque você tem um problema. E quando você tem um problema e está ansioso, a ansiedade é a irmã gêmea do medo. Então você já está paralisado de medo. Mas aí vem piorar a situação quando pessoas vão falar algo para você, usadas às vezes até pelo inimigo, e fala, você recebeu um diagnóstico de câncer. E aí fala, o meu tio morreu disso. Pronto, é o rugido do leão. Ou se não fala, alguma coisa, realmente está muito difícil, não vai acontecer nada porque o seu filho não vai voltar. Isso é o rugido do leão. Realmente as finanças estão difíceis e você vai perder tudo porque está acontecendo isso com todo mundo, e começa a contar 1000 casos de pessoas que perderam tudo. Esse é o rugido do leão. Se você entender que esse é só o barulho do problema, ele existe, mas o barulho do problema não pode ser mais alto do que ele é realmente. A preocupação e a ansiedade tornam maior o problema. É a mesma coisa, Golias já era alto, Golias já era forte, mas o medo que paralisou aqueles soldados fez com que Golias ficasse inatingível, invencível, e não era. As muralhas eram altas? Sim. As muralhas de Jericó eram largas? Sim. Mas o medo e o barulho do leão fez com que as muralhas ficassem do tamanho, chegasse até o céu. O relato, depois você lê, o relato dos espias, dos 10 espias, olha, os inimigos eles são como gigantes e nós somos como gafanhotos, e o muro é tão alto que chega até o céu. Que muro que chega até o céu? A muralha de Jericó podia ser alta e larga, mas não chegava até o céu. Esse é o efeito do rugido do leão. Mas quando você tem confiança, acontece a mesma coisa que aconteceu com Daniel. Daniel, ele foi atirado na cova dos leões. E eram leões que ficavam dias sem comer,
para que fosse realmente uma sentença de morte e muito rápida. Mas aqueles leões, por que o Deus mandou um anjo para colocar a mordaça, para colocar a mão na boca dos leões que estavam ali? Por causa da confiança de Daniel. A confiança de Daniel era, bom, eu tenho certeza que o plano de Deus não acabou. E então eu não vou morrer. Agora, como Deus vai me livrar, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que eu vou para a cova dos leões, mas eu vou voltar. Eu tenho muito o que fazer ainda aqui na Babilônia. Essa confiança de Daniel trouxe o céu para a terra, literalmente. A tua confiança traz o céu para a terra. É a moeda forte do céu, é a fé, é a confiança. Porque a fé agrada a Deus. Porque quando uma criança confia em você, você não fica feliz? Então, a fé agrada a Deus. E Deus honra aqueles que têm fé, porque a fé honra a Deus e Deus honra aqueles que o honram. Eu só estou falando versículo para você. E por isso que Pedro fala, olha, o leão, ele quer te assustar. Ele fica andando ao derredor. Mas que tal você não focar tanto ao fato dele andar ao derredor e focar no fato de que Deus manda os seus anjos acampar ao redor daqueles que nele confiam? Bom, então você tem uma cerca, literalmente uma cerca celestial. E essa cerca é tão real que no livro de Jó, no capítulo 1, o inimigo falou, eu quero mexer com Jó. Você vai ver que ele não é tão fiel assim. Deus falou, ele é assim, você pode mexer. Aí ele falou, mas como é que eu vou mexer se o Senhor colocou uma cerca ao redor de Jó? Eu não posso me aproximar dele. É isso, essa cerca que está escrito no capítulo 1 de Jó, ela é real. Você não vê com seus olhos físicos, mas você é inatingível. Porque o Senhor, para aqueles que nele confiam, existe anjos acampados ao seu redor. A fé atrai, como eu disse, eu repito, a fé atrai o céu. Agora a dúvida e o medo afasta. E aí você vai ficar vulnerável. Ah, mas e aí eu não estou conseguindo, eu tenho dúvida, eu tenho medo. Ah, resiste, está escrito aqui, resiste ao medo. Como é que você vai resistir ao medo? Coloca um louvor. Leia um livro que te traga a fé, leia versículos, leia a história de pessoas que estão vivendo o mesmo problema que você está vivendo. Quando eu fiquei enferma, eu ficava lendo todos os relatos de cura da Bíblia para produzir fé. Como foi que o Senhor se aproximou daqueles que precisavam de cura? Qual foi a resposta daquelas pessoas? Então eu me inspirei nesses exemplos e nessas experiências de cura física. Faça o mesmo. Você tem um problema familiar, leia sobre famílias que foram restauradas na Bíblia. Você está com um problema financeiro, leia sobre provisão divina, como a viúva de Sarepta, que foi algo totalmente um milagre absoluto. É isso que nós precisamos para afirmar a nossa fé. Ter uma confiança, transformar a sua angústia num degrau a mais. Bom, eu estou passando por angústia, eu vou subir mais um degrau e eu vou orar. A angústia vai ficar para trás, minha vida de oração vai adiante. Então transforme. Mesmo que chorando, tudo bem, mas ore. Mesmo que cansado, ore. Mesmo que triste, ore. Porque isso é transformar a angústia em confiança e em fé. Foi isso que tantas pessoas que tiveram experiência com Deus fizeram. Ana parou de chorar e orou. Ela ainda estava angustiada, sim, mas ela decidiu transformar a angústia dela em oração. E ela disse, me ouve, Senhor, eu quero ter um filho, eu confio que o Senhor pode. E Deus tocou no ventre de Ana, mãe de Samuel. E ela teve não um só filho, ela teve muitos filhos depois de Samuel, porque Deus faz um milagre que frutifica. Que você viva este milagre, mas neste momento nós vamos orar. Coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque vamos orar juntos. Você crê em milagre? Eu creio, eu confio com você e vamos resistir na fé, sabendo que Deus é poderoso. Senhor, como é bom saber que podemos resistir
e o diabo bate em retirada. A angústia, ela insiste em ficar, mas quando eu transformo essa angústia em oração, ela vai ser transformada em força. Em nome de Jesus, Senhor, nós escolhemos crer e apresento, junto com todos que aqui estão comigo em oração, eu apresento esses pedidos diante do teu altar. Peço, Senhor, que o Senhor estenda o teu cetro de justiça, assim como o Senhor estendeu para a rainha Esther e o decreto das trevas foi rasgado. Senhor, estende o teu cetro de justiça e que o teu decreto divino esteja, Senhor, agindo na vida de cada pessoa aqui presente. Senhor, que haja muitos milagres e muitos testemunhos do grande poder de Deus agindo em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Creia tão somente. Confie no Senhor, Ele é a tua rocha, Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção, Ele é o teu abençoador. Deixe o teu like e mais tarde, às 18 horas, tem outro vídeo para você.